Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Bauru, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para prestação de contas do vereador bauruense. Nosso convidado hoje aqui nos estúdios da emissora legislativa é o presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Sandro Bussola, do PDT. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos espaços. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando conta para a sociedade. Acho que esse é o papel mais importante de um vereador. Presidente, eu queria que você antecipasse para os nossos telespectadores, para o bauruense que acompanha o nosso programa, o assunto que vai ser discutido na audiência pública que foi convocada para o próximo dia 20. O assunto vai ser resíduos de lixo, mas existem algumas ideias a respeito da responsabilidade de quem gera o lixo na cidade. Sim, antigamente, ao ano passado, o nosso lixo ia para um aterro nosso, do município. E a partir de então, através da terceirização desse serviço, todo o lixo que é recolhido na cidade de Bauru vai até Perdeneiras numa terceirizada. Bauru precisa diminuir esse índice de você buscar esses lixos, de você recolher esses lixos. Então a ideia o que é? É você praticar um plano de reciclagem de lixo e você fazer com que os grandes geradores de lixo paguem pelo seu lixo. Não é justo que um morador residencial pague por aqueles grandes que geram grandes quantidades de lixo e dentro da sua empresa não tem uma política de reciclagem, não tem uma parceria com cooperativa. Então o nosso projeto vem justamente ao quê? A limitar o que são grandes geradores, o que são consumidores normal de produção de lixo. No caso, essas empresas, elas podem optar ou por contratar uma empresa para realizar esse trabalho ou pagar uma taxa para a Indurb? A própria Indurb. Nós temos hoje casos de empresas que produzem por dia 2.000 toneladas de lixo dia. E quem passa lá é o caminhão da Indurb, a mão de obra da Indurb. Não pagam nada por isso e a gente ainda paga para despejar esse lixo na cidade de Piratininga. Muitas festas que vem acontecendo nas Nações Unidas também, quando você termina o resultado final dessa festa, é um grande acúmulo de lixo que onde o poder público no outro dia tem que fazer o serviço de recolher tudo isso. Então nós não podemos aceitar essa condição, é preciso regulamentar. Nós sabemos que a cidade de Bauru tem um plano de resíduo sólido que foi pago e não foi aplicado ainda. Então nós adiamos a gente criar vários tipos de planos e ficarem na gaveta. Então nós queremos que soluções como essa sejam discutidas para que nós possamos resolver esse problema, para que as contas da Indurb fechem, porque senão quem vai perder com isso é o munícipe, é o servidor público, que não vai ter nem o seu salário de 13º para receber. Bom, tudo isso deve ser formatado num projeto de lei que vai ser apresentado na próxima semana. Nós temos um projeto de lei pronto, esse projeto de lei vai ser apresentado em audiência pública na próxima semana, com todos os setores. Nós convocamos a SEMA, a Indurb, o Departamento Financeiro também, para que nós possamos discutir esse projeto, a viabilidade dele e a aplicabilidade de multa também para os grandes geradores, se não cumprirem as exigências que serão tiradas em audiência pública. Mudando de assunto agora, falando sobre o Plano Municipal de Habitação, que foi apresentado há alguns dias pelo governo do prefeito Clodoaldo Gazeta, inclusive aos vereadores bauruenses. A ideia inicial é a construção de 2.000 casas na cidade, sendo que 500 delas seriam destinadas a bauruenses, a moradores em situação de vulnerabilidade social. Existe uma grande discussão com relação à possível criação de bolsões de pobreza no município em razão da falta de infraestrutura nesses locais. Como é que a Câmara vem discutindo isso com o prefeito? Primeiramente, deixamos claro para o Executivo que essa conversa já está atrasada. E a gente se lamentou muito o fato de o Executivo apresentar um projeto habitacional sem que a Câmara tivesse fazendo parte da discussão e da elaboração inicial desse projeto. Nós sabemos que nós temos um déficit habitacional, que a questão tem que ser resolvida, mas é primeiro um debate com a sociedade. E esse debate não foi feito. Nós não podemos furtar, por exemplo, da companhia habitacional como a Coab, que tem conhecimento disso, a própria Câmara, que tem uma comissão de habitação que trata esse assunto, e toda a sociedade, a própria Senag, todos os órgãos da cidade, para a gente discutir essa situação. Este vereador defende não um ajuntamento de moradia onde se coloca todo mundo. Nós sabemos que existem alguns setores, alguns bolsões de favela, de periferia, que necessitam de habitação, mas eu defendo que no próprio local se faça essas residências e não um acúmulo como foi criado no Fortunato Rocha Lima, como é a realidade do Niceia hoje, como é a realidade do Ferradura Mirim, que não se regulariza. Então é preciso uma regulamentação e não um ajuntamento sem infraestrutura, sem nada. Então é uma situação que nós temos que debater
e discutir uma pena que o Executivo avançou demais sem que a Câmara participasse dessa discussão. A ideia de uma pulverização da construção dessas casas em vários bairros da cidade seria uma saída? Seria uma saída, porque vamos citar um exemplo do desfavelamento de uma parte da favela São Manuel. As pessoas que residem naquela região já têm o seu serviço próximo ali, já tem a senhora dona de casa que sabe onde vai pegar o ônibus para ir ao seu local de trabalho, então ela já está socialmente adaptada àquela situação. Então, naquele momento, leva uma moradia digna ali para aquele lugar. E não, você faz uma junção, nós sabemos que essa área é muito longe, muito distante do município, então vai acarretar muito mais problema do que solução. Violência. Você pediu na tribuna da Câmara, durante o pronunciamento na sessão ordinária, o chamamento de uma grande reunião envolvendo Câmara Municipal, Prefeitura, Polícia Militar, os conselhos de segurança, para discutir o aumento dos casos de violência nas ruas e também dos atos de vandalismo em patrimônio público da cidade. O que é que vem acontecendo, presidente? Nós não podemos aceitar que as escolas municipais estão sendo roubadas, unidade básica de saúde roubada, senhora de 84 anos de idade passando pela rua tem um celular arrancado da mão. O semáforo de Bauru hoje é uma insegurança total, então é preciso resolver. Nós estamos percebendo de 6 a 7 meses para cá, o índice de criminalidade aumentou demais. A Polícia Militar tem feito o seu trabalho, mas é preciso agora a gente descobrir o porquê que isso tem acontecido. Qual é a alternativa para isso? Porque o sentimento é de insegurança. Há mais de anos, desde quando que eu estou aqui no meu primeiro mandato de vereador, se fala de monitoramento da Câmara na área central. Nós não vemos nada disso. A gente vê muita fala política e nada de gerenciamento de prática mesmo. Então nós precisamos discutir, reunir, juntamente com o CONSEG, juntamente com a sociedade, porque se a prefeitura, por exemplo, não dispõe de um recurso para a gente fazer uma centralização de câmaras de monitoramento. Mas quando você traz a iniciativa privada para a discussão, ela vai perceber que se ela puder colaborar também, ela vai ser beneficiada. O que é mais forte em Bauru é o comércio. Hoje as pessoas se sentem inseguras num certo período e nós vamos se aproximar em dezembro agora, que é um período onde as lojas de Bauru vão até às 22 horas, com esse sentimento de insegurança. Então quem perde é a sociedade, quem perde é o comércio. E nossa cidade não pode ficar mais nas páginas dos jornais com cada dia uma criminalidade de pequenos furtos. Esses pequenos furtos eu tenho convicção que está ligado ao quê? A crack, a droga, família destruída. É preciso trazer a Secretaria de Bem-Estar Social para essa discussão, para a gente fazer um amplo trabalho de discussão. Não é simplesmente você colocar a polícia na rua, não é você simplesmente criar uma guarda municipal, é discutir onde estão esses focos para a gente junto vencer esse desafio. Aliás, por falar em guarda municipal, você cogitou inclusive o treinamento de agentes da Endurb, né, para que também acumulem a função de fazer a fiscalização desses prédios públicos? Sim, porque quando hoje você vê para o GOT e você vê esses, como chamados azulzinhos que estão na rua, o trabalho deles é de prevenção e de orientação ao trânsito. Ele hoje não tem essa finalidade. A finalidade deles que saem para a rua hoje é você simplesmente aplicar multa. Então nós podemos utilizar isso de forma melhor. Nós podemos capacitar, nós podemos orientar. Então nós temos condição. Bauru precisa avançar. Hoje, por exemplo, se eu quero estacionar no meu carro e preciso de uma área azul, eu tenho que sair correndo, batendo palma em comércio para saber se tem ou não cartão de área azul para vender. Sabendo que nós podemos informatizar a hora que parou um próprio sistema, um próprio programa, nós temos que informatizar a cidade de Bauru. Nós não podemos ver uma cidade com quase 400 mil habitantes, com a maioria das universidades aqui presente, e nosso sistema não é informatizado em nada. Para você ter uma ideia, não fugindo do assunto, uma mãe hoje que faz pré-natal lá no núcleo Otávio Razzi, o prontuário dessa mãe fica dentro do envelope, não tem um acompanhamento. Quando ela chega na maternidade de Santa Isabel, não tem todo o conteúdo preparatório para essa mãe, quando nascer essa criança, ter um acompanhamento. Não tem nada disso, então é preciso avançar. Bom, já aproveitando que a gente está falando sobre saúde, a cidade, o município de Bauru está passando por um momento, até 2018, de grande reconfiguração, né, do cenário de saúde pública, até por conta da municipalização do hospital de base, dos serviços oferecidos pela unidade, Hospital Centrinho, a oferta de vagas de medicina pela USP e por uma faculdade particular. Você sugeriu, já falando sobre saúde,
que a Fundação Regional de Saúde seja repensada pela Prefeitura, até por conta do grande número de demissões lá na UPA de Pederneiras, né? Isso poderia trazer algum tipo de passivo para a nossa unidade, que é uma unidade regional, mas conduzida pelo município de Bauru. Seria, de repente, um momento de discutir a criação de um mecanismo municipal para coordenar aqui o nosso sistema de saúde? Com certeza, Diana, nós estamos diante de uma responsabilidade muito grande agora de que assumir o hospital de base. E isso vai se dar em fevereiro. Então, tem etapas que nós temos que cumprir. Por exemplo, o município não tem condição de gerenciar o hospital de base. Hoje, a Câmara ainda não foi enviado para cá um projeto que permite que uma organização social assuma o hospital de base, que você, na verdade, terceiriza esse serviço, que você faça uma parceria pública-privada. E nós temos uma fundação hoje que é regional, que nós sabemos que a maioria das unidades de UPA da nossa região está fechando e que Bauru é o presidente dessa fundação. Eu já eleitei o executivo, já encaminhei o ofício à Secretaria de Saúde dizendo o seguinte: nós temos que criar o nosso próprio método de atuação, de como nós queremos, é através de uma OCIP, é através de uma fundação municipal, mas é preciso resolver. Se a gente deixar para pensar isso, a hora que entregar a chave do hospital de base, nós não vamos dar conta. E aí é um preço muito caro a ser pago, porque são vidas que estão em risco. Nós sabemos a importância que a universidade, a USP, está vindo para cá, a Uninove, que ainda não está totalmente credenciada para isso. Então, são preocupações que vêm alertando essa casa, que vêm alertando a comissão de saúde dessa casa e que nós precisamos resolver. E o executivo tem que ser claro em dizer: a nossa saída é essa, o que nós queremos é isso e o resultado final é esse. Isso nós não estamos vendo, mas nós vamos cobrar. Presidente, uma última questão aqui a respeito de problemas em contas de água que estão sendo recebidas por alguns contribuintes da cidade. Então, casas, residências que apresentam problemas de vazamentos internos, isso não vem sendo, eles não conseguem negociar com o DAIC, vem cobrando nas contas como se fosse um consumo de água em excesso. Existe uma resolução do DAIC que trata sobre esse assunto? É possível mudar essa resolução? É preciso mudar porque é um ato de mesa. E esse ato de mesa você muda em qualquer momento. Por exemplo, uma pessoa, quando ela descobre que ela tem um vazamento, geralmente esse vazamento não é externo, é interno. Então chega uma conta abusiva. E quando você recebe uma conta que você paga, vamos citar um exemplo, R$30 por mês, mas no mês veio R$600, com certeza esse problema é de vazamento. Quando a pessoa recebe isso, ela não sabe o que fazer. E de repente ela espera o próximo mês para ver se abaixa, ou espera alguma notificação no DAIC que não vai haver essa notificação e vai se passando o prazo. Quando é emitido essa conta, ela tem 10 dias para recorrer. Se ela não recorrer, ela tem que pagar. Então é injusto a pessoa pagar por aquilo que ela não consumiu. Eu recebi um vídeo que eu vou apresentar na próxima sessão, por exemplo, que trata de uma questão de uma torneira que você abre ela e só sai ar e não sai água. Então tem residências que estão pagando por ar e não por água. Então, são essas situações agravantes que nós estamos convocando o Departamento de Água e Esgoto para que mude essa resolução, para que na conta que a pessoa receba seja orientada se houve um alto consumo, quem ela deve procurar, quem ela deve solicitar essa reclamação para que a situação dela seja atendida. Mais uma vez eu digo, falta de informatização do nosso sistema que ainda nós não temos. Ok, esses são os esclarecimentos do nosso presidente da Câmara Municipal de Bauru, Sandro Bussola, do PDT, esclarecendo as principais demandas da população bauruense aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Presidente, obrigado pela presença. Eu que agradeço, à disposição. A gente agradece também a sua sintonia. Esse é o espaço para a prestação de contas do vereador bauruense na TV Câmara Bauru. Até a próxima.